E aqui, quero aqui frisar claramente, relator Salles, que a presidenta Gleice, assim como tantos outros companheiros e companheiras do PT, foram perseguidos, processados com uma gana de um juiz suspeito, cujas mensagens revelaram claramente quem ele era e seu método de trabalho, e que com certeza hoje deve perder noites de sono com medo de perder o mandato. E se a justiça prevalecer, ele perderá. E o objetivo maior da perseguição de vocês, que foi o presidente Lula, que vocês tornaram ele elegível, prenderam ele. Caso Vossa Excelência não sabe, ele é presidente da República. E não há futuro presidiário, será o seu presidente Bolsonaro. Fique tranquilo que vai chegando a vez dele. E vai pagar caro por tudo que fez de mal ao país. E Lula foi preso político. E principalmente pela trama do golpe, orquestrada, incentivada, e que parece que hoje o ajudante de ordens está dando depoimento que, segundo algumas informações, pode ter grandes novidades adiante. Acompanharemos a imprensa à noite. Vamos ver se a gente tem já as revelações virão a público. Mas, enfim, voltando, o presidente Lula voltou a ser presidente, entrou de cabeça erguida no STF, entrou de cabeça erguida no Palácio do Planalto, nos braços do povo, numa linda posse que alguns aqui não aceitam. Não aceitam porque manifestam, aliás, essa CPI é um retrato do ódio que algumas pessoas nutrem em relação ao povo mais humilde, ao povo mais pobre, ao povo que luta e clama por direito diariamente. Seja aqueles que lutam pelo direito à terra, por um lar, por um teto, o direito à educação, à cultura, à saúde, por aqueles que querem melhores condições de vida. Essa CPI exala esse ódio de uma parte pequena da sociedade brasileira, porque o conjunto do nosso povo não é assim. Que agora perseguem um movimento de história que luta por aquilo que acredita, que se manifesta de maneira democrática, fazendo pressão política para conquistar aquele direito que está esculpido na Constituição Federal, que tantos governos não conseguiram implementar ao longo do tempo. Mas aqui persegue porque é justamente o povo mais humilde. Aqui não é a razão se porventura, quando eles ocupam uma terra, se a terra pertence a alguém ou não. Não é esse o objetivo. O objetivo é porque quem está ocupando é o povo pobre. Que se fosse o povo mais rico, que ocupou tantas terras no nosso país, tantas. Aliás, o governador Tarcísio, em São Paulo, está vendendo terras devolutas na região do Pontal a preço de banana, justamente para quem já tem, e não para aquele povo mais humilde que precisa de um quinhão, de um pedaço para poder plantar e sobreviver. Então, o que a gente observa aqui nos deputados e deputadas de oposição é esse ódio, esse preconceito, essa ignorância do conhecimento de que aquelas pessoas, se elas tiverem o seu pedaço de terra, não só poderão se alimentar de maneira adequada, correta, de maneira digna, mas também ajudar a economia brasileira. E alguns falaram, o presidente Lula vai fazer o governo da vingança. Pergunto aos que assim acharam, vingança por quê? Teria razão dele vingar alguma coisa? Se vocês assim acham, é porque com certeza vocês acham que vocês fizeram algo errado. Mas o presidente Lula não fará isso, e tem demonstrado nos seus atos, diariamente, que é dialogar com o país, com o conjunto do país, conjuntos dos setores, de A, B, C, D, mundo empresarial, do mundo industrial, do mundo do trabalhador, da mulher, do homem, do jovem, da pessoa mais idosa, de todos e todas, do povo negro, do povo indígena, reconhecendo os seus direitos,
suas necessidades por maiores políticas públicas. É um presidente que vai dialogar também com o movimento popular. Seja o movimento popular do campo, seja o movimento popular da cidade. Seja o movimento popular rural, seja o movimento popular, movimento sindical, também da indústria. Mas também vai falar com o mundo empresarial, da indústria e também do agronegócio. E mais do que falar, dialogar, é fazer ações concretas. E ele tem feito. A maior demonstração foi o Plano Safra, onde o presidente aumentou o valor do recurso público em relação aos anos anteriores, inclusive do último ano, de 2022. Garantiu maior aporte financeiro do governo federal para subsidiar a agricultura brasileira. Porque nós sabemos da importância dela. E nós sabemos o quanto que o país é grande nesse sentido. Mas também sabemos da importância da agricultura familiar. Também sabemos a importância das cooperativas, dos pequenos produtores que se organizam para ter melhor possibilidade de organização, competição e de melhor ganho em escala no seu processo de comercialização. Agora, alguns querem só para um lado, não querem para outro. Olha que tem uma diferença brutal de valores. Nós estamos dizendo de um lado mais de 300 milhões e do outro menos de 100 milhões. Uma desproporção que, na verdade, se justifica pelo tamanho da produção de A e de B. Mas o presidente Lula demonstra com isso que vai fazer a política dialogando com todos os setores. Esperamos que os setores não sentem à mesa do diálogo com ódio no coração, com preconceito. Pode até ter opinião política divergente, pode até ter diferenças ideológicas, pode até ter divergências sobre determinado projeto especificamente. Não tem problema nenhum. Nós aqui não conclamamos por opinião comum, todo mundo seguindo determinada ideia. Queremos o debate, não tem problema algum, mas queremos o debate de maneira democrática, civilizada, propositiva, que ajude a construir as soluções para o país. Porque o país está melhorando no seu dia a dia. E vocês podem ter certeza, o presidente Lula, o governo ter o apoio do movimento social como o MST é um orgulho. E da mesma maneira digo, o movimento tem o nosso respeito, tem o nosso apoio, porque nós sabemos a importância dele para o Brasil, para aqueles que mais necessitam e reafirmo mais uma vez, para a democracia brasileira.